começar com o Lucas Müller, que é um dos analistas do mercado do boi gordo da Datagro. Datagro, você sabe, nossa parceira de conteúdo, sempre no final do programa, nós trazemos o indicador de preço do boi gordo, também trazemos o indicador da vaca pronta para abate, da novilha, enfim, é um grande parceiro nosso. Temos com frequência as informações das escalas de abate, dos frigoríficos acompanhados, das regiões acompanhadas pela Datagro, diferença de preços entre São Paulo, que é a praça de referência, com outras praças também apuradas. Vamos começar a atualização das informações, segunda-feira. Muito boa tarde, Lucas. Obrigado pela sua entrevista. Soube que na semana passada vocês estavam num movimento grande de fechamento de dados. Dá para antecipar para a gente? Perfeito, Adam. Muito boa tarde. Um prazer estar aqui com você, podendo estar conversando um pouco com nossos telespectadores a respeito do mercado do boi gordo. De fato, na semana passada a gente teve um anúncio muito importante, nosso aplicativo do indicador do boi, que tinha uma taxa, agora ele se tornou 100% gratuito para quem deseja ter acesso às informações de negociação. Então a gente está em festividade e comemoração aqui na Datagro. Tá abrindo os números para os interessados, ô Lucas? Perfeito. Agora o pecuarista que deseja ter acesso à cotação de milho, mais 50 praças, preço de boi, vaca, novilha. Agora a gente iniciou também a coleta de preços de reposição, né? Então garrote, bezerro, boi magro, tudo isso a gente encontra de forma gratuita dentro do aplicativo do indicador do Boi Datagro, que está disponível na App Store, na Google Play Store, e você tem acesso a esses valores atualizados diariamente de forma gratuita. Ô Lucas, a gente sempre explica aqui a metodologia da Datagro, que é a de reunir informações. Quem faz negócio informa vocês da Datagro, vocês processam essas informações e divulgam os números. E alguns desses números nós colocamos no ar todas as tardes, na parte final do Mais Pecuária. Vocês têm ideia de quantas informações são processadas por dia ou por semana? Muito bem, Isadão. Hoje a gente fica muito contente em poder anunciar que a gente trabalha com 70% do abate nacional. Então, de cada 10 bois que morrem no Brasil, 7 compõem a nossa base de dados para fazer o cálculo da média. Com isso, a gente consegue ter uma aderência muito boa aos mercados e às praças brasileiras. E a gente calcula o preço para 9 estados brasileiros, como eu disse anteriormente. Ô Lucas, uma dessas informações se refere à forma com que o pecuarista termina o seu animal antes de entregar para a indústria frigorífica. O que o brasileiro hoje, como é que ele está fazendo, qual é a forma mais utilizada para engordar o boi? A pasto, estamos aí com a chuva, né? Ou ainda confinamento ou semi-confinamento? Perfeito, Zé. A gente pode ver que, olhando no cenário do curto prazo, né, dentro desse ano, a gente está em um período de entrada do primeiro giro, né, então, por enquanto, ainda existe uma sazonalidade de maior abate de pasto, até mesmo aqui em São Paulo, mas, de forma geral, olhando para a tendência de longo prazo, aí, ao longo dos 3, 4, 5 anos que a gente vem acompanhando esse mercado mais de perto, com uma amostra mais relevante, a gente pode ver que a principal tendência que pode ser observada é o ganho de relevância do tipo de terminação semi-intensificada, semi-extensiva, e aquela terminação de semi-confinamento, ou até mesmo TIP, é a terminação que mais vem ganhando relevância ao longo dos últimos anos, que o Brasil consegue tirar vantagem, ao mesmo tempo, de uma terra mais barata relativamente a outros países internacionalmente, como também tirar vantagem da flexibilidade que você ganha podendo dar algum trato de ração, nem que seja um sal proteico energético, ou até mesmo um volumoso, e rações desse tipo acaba ganhando bastante flexibilidade para o produtor. Lucas, vamos atualizar as informações do mercado do boi gordo? O que você pode dizer hoje para o pecuarista, até com base nas informações que vocês recebem dos produtores? Que números os pecuaristas fornecem para vocês, pesquisadores? O que nós podemos
ver como está hoje a nossa pecuária. Perfeito. Ao longo do dia, vou te dizer que a gente calcula cerca de 315 informações por dia que são atualizadas no nosso indicador. Entre elas, a gente tem preço, escala frigorífica, prazo de pagamento, tipo de terminação animal, entre outros. O mercado como um todo, a gente pode ver que o fechamento que foi realizado na mesa aqui ao lado, nos últimos 30 minutos, mostrou o preço da arroba do boi aqui para São Paulo na casa de R$ 230,27 para o boi gordo, com uma queda de 0,27% com relação ao dia anterior. Se a gente for olhar no acumulado de 2024, a gente tem um movimento de estabilidade para queda, né, que já se acumula em uma queda de 6,06% ao longo desse ano. Quer dizer que temos uma desvalorização no indicador de boi gordo, isso para São Paulo, 6,6%, Perfeito. 6,6% no acumulado de janeiro até agora, março. E você disse que essa queda, ela está estabilizada, é isso, o Lucas? A gente tem que esse movimento de queda, ele se iniciou mais estabilizado no começo do ano, agora ele está ganhando um pouco mais de corpo. A última notícia que a gente teve com os dados de abate CIF, né, inspecionados a nível federal, foi o maior do bimestre, né, se a gente olhar janeiro e fevereiro, foi o maior da história do Brasil. Então a gente pode ver que a gente está no momento de ciclo pecuário de extensivo abate de fêmeas. A gente faz uma projeção aqui na Datagro que no mês de janeiro o abate de fêmeas estava na casa dos 45%, né, pensando de maneira dessazonalizada. Então a gente está nesse momento do ciclo pecuário em que o abate ele está realmente muito elevado, mas a queda ela está sendo amenizada por um bom escoamento do mercado internacional e um bom escoamento do mercado internacional. Acabamos de mostrar agora os dados parciais da balança comercial de março. Na média diária, foram 11 dias úteis até agora em março. Na média diária, a comparação com a média de março do ano passado, 42%. Quer dizer, as exportações têm sido ainda uma ferramenta importante para o escoamento um grande volume, é gigantesco o volume de carne produzida no Brasil, né, Lucas? Realmente, as exportações elas foram muito altas com relação ao mesmo período do ano anterior, fazendo a ressalva que durante março do ano passado a gente teve um embargo da China, né? Então pode gerar uma certa distorção nesse número, mas mesmo assim o escoamento ele é muito significativo. A gente teve a recente habilitação de várias plantas aqui frigoríficas para a China, né? Então várias plantas, principalmente no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, foram habilitadas para exportar para a China. Foi a maior lista de habilitações desde que a China abriu o mercado brasileiro, e outros países também vêm ganhando relevância, né? Por exemplo, o México também é um estado que sempre costumeiramente fez muitos negócios com os Estados Unidos, mas com o momento do ciclo pecuário que os Estados Unidos está agora, está faltando animais lá, o preço da arroba está muito alto, os mexicanos acabaram abrindo mercado para o Brasil, então a gente pode vir a ganhar relevância no mercado mexicano nos próximos meses, mas outros países também vêm se tornando cada vez mais significativos, né, como a Arábia Saudita, as Filipinas. Então o Brasil ele está diversificando os países com quem ele faz negócios de carne bovina. É bem lembrado, no ano passado, o embargo, né, temporário por causa de caso atípico de encefalopatia. Lucas, o que o pecuarista tem passado para vocês através dessas respostas, são muitas perguntas no questionário de vocês, o que ele sinaliza em termos de expectativa? Você diz que a queda está, podemos dizer, estabilizada, está em 6,6% até agora, este ano, em São Paulo, mas isso já é considerado pela Datagro como uma queda estabilizada. E o contrário, expectativa de alta, tem alguma sinalização? Quando com relação à alta, a gente espera que esse movimento, se for se concretizar, venha no segundo semestre desse ano ou ano que vem, principalmente motivado por uma reversão do ciclo pecuário, que deve ocorrer em abril desse ano. Então, por enquanto, né, quando eu digo reversão do ciclo, eu digo
O pico de abate de fêmeas é esperado que ocorra mais provavelmente em torno de abril de 2024. Então, ao longo do segundo semestre, esse abate de fêmeas provavelmente vai voltar a se reduzir, né, com o aumento dos preços de reposição, que por enquanto, reforçando, ainda está muito baixo, né? Então, é mais provável que no segundo semestre desse ano, ou até no ano que vem, esse abate diminua e, consequentemente, pode gerar um efeito sobre os preços, principalmente também motivado pelas questões climáticas. Aqui no Datagro a gente estuda as probabilidades de laninha no segundo semestre desse ano, e a gente também tem um estudo que comprova que em períodos de laninha existe um menor abate de animais e, consequentemente, uma leve pressão sobre os preços nesse sentido. Um outro fator que regula o mercado é o consumo do brasileiro. Vocês têm alguma sinalização? Como é que está o consumo hoje? Está estagnado? Caiu? Pode subir? O que vocês têm aí? Perfeito, a gente comentou bastante sobre o mercado externo, né, que ele está escoando bem. Alguns indicadores da China vieram melhores do que o esperado, principalmente quanto à questão de inflação. Mas com relação ao mercado interno, o varejo está escoando muito bem. A gente tem aqui o desemprego está relativamente baixo, né, comparado com os últimos anos da história do Brasil. A renda ela está relativamente alta e com isso hoje mesmo saíram dados de varejo positivos, né? Então a gente pode ver que o mercado interno já faz um tempo, já faz alguns meses já que vinha estabilizando o preço da arroba, né? E aqui por diante também é esperado que o mercado interno venha positivo do ponto de vista do varejo e do escoamento de carne bovina. Vou pedir para a nossa produção colocar o mapa com as escalas de abate que vocês processaram por meio dessas informações. Nós temos que, vamos ver aí se eu consigo enxergar aqui a distância, a escala no Mato Grosso, deixa eu ver aqui, escala no Mato Grosso, 7 dias, caiu 7 dias, é isso? 19, não, ela está em 7 dias, não, isso é Rondônia, está em 7 dias a escala de abate e houve uma queda de quase 20%. Mato Grosso está em 8 dias, com queda também de quase 15%. No Pará, aumentou bastante, né? No Pará, ela está em 8 dias e aumentou 31%. O que significa que há uma tendência que pode se confirmar com a queda no preço da arroba no Pará. Tocantins, 6 dias. Como é que você pode comentar isso para nós, Lucas? Perfeito. Esse indicativo de escala é um bom termômetro de oferta no curto prazo, né? Então, a escala frigorífica, que é a diferença em dias entre a data de negociação e a data de abate, nos induz a pensar sobre a barganha do frigorífico, todas essas relações de preço. Como você bem comentou, a escala ao longo do Brasil, de forma geral, ela está alongada, ou seja, o frigorífico está com uma boa capacidade escalada para os próximos dias. Isso aqui em São Paulo, o último fechamento, a gente tem que há poucos minutos foi recalculado a escala de São Paulo, que está na casa dos 14,9 dias aqui para passar base. Legal. É uma escala considerada grande, né? O que significa que a pressão de preços da arroba em São Paulo pode se manter. Perfeito. A escala alta é reflexo direto da alta oferta de animais, como eu comentei, que está relacionado ao momento do ciclo pecuário que a gente está e também aos preços mais atrativos de reposição em insumos. Aqui na Datagro a gente também calcula preços de milho e soja. E o último valor que a gente calculou aqui foi de R$ 66 para a saca de milho posto Campinas e de R$ 106 para a soja em Santos. A reposição, a gente tem que o preço do bezerro Nelore em Mato Grosso do Sul esteve na casa dos R$ 10,2 o quilo em pé durante o dia de hoje, e alguns estados já apresentam deságio do animal de reposição fêmea, principalmente estados do centro-norte, que o animal de reposição, no caso o quilo deste animal, está mais barato do que ele gordo, o que é positivo para diversos elos da cadeia, inclusive os próprios criadores, que podem se beneficiar desse momento para começar
o processo de retenção de fêmeas e rejuvenescimento do rebanho de matrizes.